Então eu fiz com minha irmã uma paródia. A primeira já bombou, de mais de 1.000 visualizações, eu pronto, deu certo. Ninguém me ensinou, não. Eu cheguei lá, comecei a ver vídeo, ele me ensinou a mexer, e era na época de fita beta e tal, enfim, aí é só história. Eu falo o nome do canal, Edu? Não. Aí, André, não, vamos pensar no nome assim de linha de produção, não sei o que. Aí, André, Video Farm. O podcast ele começou a deixar de ser visto como um business e começar a ser visto como mídia, né? A Farm é uma empresa grande, a gente tem que entender isso. E a gente tem que começar a se posicionar desse jeito. O local posiciona, o ambiente posiciona, o jeito que tu atende posiciona, o pós posiciona, tudo posiciona. Então... Até o cheiro posiciona. Seu lindo! O sapatinho da minha filha, que eu dizia que beleza atrai, conteúdo convence. Olá, bem-vindos ao Olá para Todos. Eu sou o Matheus Moraes e hoje é um podcast metalinguagem, porque eu estou aqui na Videofarm com a galera da Videofarm. Mas antes de começar com essa galera, temos que falar de quem nos paga aí, ou mais ou menos. Mas temos que falar da Pit Strike e La Rocha Burger. Cupom de desconto OLA10 para 10% de desconto no La Rocha Burger em qualquer combo a partir de R$ 26,90. Então vai lá, link na descrição. Se você gosta de pizza, se você gosta de hambúrguer, tem opção para todo mundo aqui. E assim, hoje eu estou com um investimento diferente, mas eu vou explicar. Do meu amigo Tutti Frutti Havaiano. Tutti Frutti Baiano! Mas Tutti Frutti Havaiano. Mistura. Ele vai fazer filiais, vai fazer na Bahia, ele tem Camaragibe, vai fazendo as filiais. Mas quem nos patrocina também é a Nó da PE. Você já conhece aquela camisa famosa Nó da PE. Lagostinho, coloca aí as camisas da Nó da PE, porque... Lagostinho teu passado, nojento! Lagostinho não está aqui, hoje quem está ali é o Senhor Aranha. Lagostinho, eu te odeio! E ele está contando de 1 a 3, ele está aprendendo. A primeira vez ele estava contando 3, 2, 1, agora está contando 1, 2, 3. Ele está aprendendo aqui as câmeras. Mas aí, liga na descrição e também tem o cupom OLA5 para 5% de desconto em qualquer combo, qualquer item da Nó da PE. Qualquer coisa. E falando de qualquer coisa, para finalizar, eu já falei aqui, estamos aqui na Videofarm com os patrões da Videofarm aqui. Mas hoje o jogo virou. Hoje eu sou o patrão de vocês. Bem-vindos ao Olá para Todos. Mas, como vocês perceberam aqui, que todo mundo aqui tá bonito da Videofarm. Todo mundo fica bonito, né, Edu? Todo mundo fica bonito, né, Deco? É a lente, pessoas que é a lente. É a lente, essa lente pré-histórica aqui que tem aqui, ó, na câmera 1. E parece... com esse som maravilhoso. Então, se você quer fazer seu projeto de áudio e vídeo, vem aqui pra Videofarm, a melhor qualidade do Recife, do Nordeste, do Brasil, quiçá do universo. Devorador de Estrelas está lá também. Videofarm, link na descrição. E pra finalizar, temos que fazer carinho em você que faz nosso carinho. Então, você tem que fazer o cococô. Curte, comenta e compartilha. E se inscreve no canal pra deixar Givaldo feliz. É o nosso momento, Givaldo. E bora para o podcast agora. E aí, meus amigos, Deco Neves, Edu Ramos, agora sim, começamos esse podcast agora. E aí, contem sua história. Quem é Deco Neves? Quem é Edu Ramos? De onde vem, de onde vai? Eu acho que, para começar, a gente vai precisar de um direcionamento. Acho que o pessoal precisa saber que a gente tem TDAH aqui também. Fortíssimo. E vai ser difícil controlar nós dois eu tava falando, vamos falar de onde você vem. Minha cabeça já abriu um monte de aba assim. Eu já fiz isso, eu começo por hoje. Essa é a intenção. Vai direcionando aí, porque vai ser complicado. Deco e Edu, se apresentem aí pra galera, tá? Rapidinho, o que é que vocês são aqui? A gente já falou que vocês são os proprietários, os donos. Videofarm, mas de focar na vida de vocês. Vai ter qualquer coisa, vai ter nerdice, vai ter muita coisa aí. Boa. Os 300 mil negócios que Deco fez não deu certo. Ele tá aqui pra explicar. Mas porque Deco tem história, velho. Deco é o cara que ele... Todo mundo aqui Deco é quase um vereador de Recife e Olinda. Onde ele anda, o pessoal já conhece a história de Deco. Estamos conversando disso também. Mas Deco, conta aí a tua história. Até, assim, como é que tu começou no audiovisual? O audiovisual pra mim era brincadeira de infância. Porque eu brincava de bonequinho, Playmobil, eu brincava que eu tava refazendo o filme Os Goonies. Então eu ganhei uma vez o Playmobil era de jornal, aí tinha o cameraman e tinha a repórter. Aí eu botava ela sentada como se fosse a diretora, o cameraman filmando e eu refazia o filme com o bonequinho lá dos Goonies e até fazia erro de gravação, tudo. Então eu não sabia, mas aquilo já era uma sementinha do que eu ia fazer mais tarde. Minha brincadeira de adolescência realmente era pegar a câmera da minha tia
e gravar curta na rua, dentro de casa. Então eu comecei com VHS editando, não tinha computador na época para editar. Era... Você cortava as fitas lá do VHS? Não era cortando a fita mesmo, não, mas tinha o play e rec pause e tal. Sim, e aí eu puxava o LR, botava um som para botar trilha sonora. Aí já tinha joguinho de computador, eu fiz um vídeo de Star Wars, então eu apertava o sabre de luz lá para fazer o barulhinho. Então assim, realmente audiovisual era a minha brincadeira, era a coisa que eu curtia fazer. E aí que começou o teu interesse pelo audiovisual, né? Eu nunca pensei isso como profissão, velho. Eu fazia porque eu gostava, porque eu amava cinema e tal, mas nunca pensei que ia estar hoje trabalhando com isso. E tu, Edu, como é que tu começou a ter o interesse aí de... Vou mexer nessas câmeras? Não, o meu não é tão poético que nem o de André, não. Tipo, eu não fazia nem ideia do que era uma câmera, não fazia ideia de que existia alguma coisa que transformava um vídeo. Corta aqui e bota... Não, mas na tua casa tinha TV, né? Na tua casa tinha TV, né? Eu sempre assisti muito filme, sempre gostei muito do audiovisual, mas eu não fazia ideia do que era. Até eu fiz um curso na antiga Saga, eu não sei nem se existe. Pode falar a Saga aí, que a gente já detonou a Saga algumas vezes aqui no podcast. Eu fiz, mas pô, fechando porta. A Saga já fechou. Eu fiz lá, e lá eu só fiz a primeira unidade, que era de Photoshop. É aquelas aulas de graça da Saga? Eu fiz a primeira e depois eu gostei, aí eu estagiava, porque eu sou menino de correria. Sim. Aí alguém pagou pra mim o curso, eu não lembro nem o nome da pessoa, mas muito obrigado, hoje eu tô bem, consegui manter minha família, tudo por causa desses conhecimentos. Mas lá na Saga eu aprendi Photoshop, aí um pai de um amigo meu tinha uma produtora de vídeo e me deu a oportunidade, tu quer aprender a editar? Eu te deixo tu ficar mexendo lá no computador e tu aprende. Ninguém me ensinou, não. Eu cheguei lá, comecei a ver vídeo, ele me ensinou a mexer, e era na época de fita beta e tal, enfim, aí é só história. Eu comecei a editar comercial de TV e tamo aí há 15 anos. 15 anos, mas 15 anos no audiovisual. 15 anos de audiovisual já. E como é que vocês se encontraram, se conheceram aí? Conta essa história aí. Vamos falar da concorrência. Eu lembro que assim... concorrência não, né? Porque, Edu já me mostrou, ele fez uns filmes lá de faculdade, bem trash, assim. É verdade. Muito bons. Mas ali eu já conheci André. Foi? Já. Edu já tinha visto os filmes meus também de Os faculdade. filmes de André, que eu acho maravilhoso. Vocês eram da ESO, né? Vocês conheceram na ESO. Mas não foi contemporâneo. Foi? Não, Conta essa história aí. A gente se conheceu com... Eu já produzia pra... Inclusive foi por causa do Qualquer Coisa Limitada. Que eu fiz o Qualquer Coisa para ser um canal de YouTube, mas era Qualquer Coisa primeiro que ia ser uma série, websérie, mas não vou nem contar a história. Eu aproveitei o nome e aí como era Qualquer Coisa, eu queria fazer qualquer coisa de cinema, qualquer coisa de humor, qualquer coisa de cozinha e tal, ia fazer vários vídeos. E aí eu foquei primeiro em fazer paródia. Então eu fiz com minha irmã uma paródia, a primeira já bombou, de mais de 1000 visualizações, pronto, deu certo. Isso aí, mais ou menos, que época? Putz, 2000, eu acho que é 2006, 2007. 2006 é o comecinho do YouTube. Isso mesmo. Porque a galera fala assim, 1000 visualizações, isso aí, qualquer... Mas antigamente, velho, só tinha vídeo de gato pra você ver no YouTube. Era. Ali no comecinho. É contemporâneo do menino do Boy CDU. Que no começo era Boy CDU. Era, e era... Qual era o nome? Não era... Só avisando, galera. Esse é um podcast para velhos. Vamos falar de referências aqui antigas do YouTube. Rapaz, o pessoal tava falando de Betamax e Playmobil. Então, o YouTube é muito moderno, muito moderno. Verdade. Mas você tava ali fazendo suas paródias. Eu fiz essa paródia, aí minha irmã foi convidada pra ir pra um canal e chamaram também a gente pra um... Eu falo o nome do canal, Edu? Não. Teve um canal aí que na época era... Ressentimentos. O Porta do... Pronto, pra tu ter ideia, isso era pré-Porta de Fundos. Já existia o Parafernália. Não é Anões em Chamas? Não. Eu acho que já tinha Anões em Chamas. Anões em Chamas é antes do Porta dos Fundos. Então, mas não era era o Parafernália, era o mais conhecido na época. Sim, que era Felipe Neto. Era. E aí um cara surgiu com a ideia aqui de fazer tipo um Parafernália. Tipo, juntar uma galera, cada um produzir um quadro pra esse canal e tal, e a gente curtiu a ideia. Esse cara me convidou minha irmã pra participar desse canal. Era aquele lá do Ceará, Não, ele não é de Ceará, não. Ele é de... Não, A gente não vai falar nomes, tá, por favor. Ele era de outro estado. Sim. Outro estado. Mas então, aí ele pegou e dentro da equipe, ele conheceu Edu no shopping, né? Por causa ele trabalhava numa loja e você enfim. a gente chegou a se conhecer porque por causa desse projeto. Eu conheci a irmã de André antes, a gente ficou amigo, tudinho. Aí ela falou, não, meu irmão tem um estúdio, tá? Vamos lá pra gravar uma paródia. Aí lá, eu conheci André. Chegando lá, André tinha acabado de postar um vídeo dançando uma música lá do
Que é Enfim. cabaré. O mesmo que Tu eu sabe tenho o até uma nome? história com A gente vai com colocar o aqui, senhor, a gente vai colocar aqui. Não ó. precisa, não precisa. Vai, Não se tá na Não internet, tem- a gente acha. Tá na internet, a gente Não coloca carece, aqui. não. Está online. Não carece, Lagostinho, não. coloca aí as paródias de ideia. É o, como é? Cabaré... Cabaré Eu não Mineiro. lembro. Cabaré eu não lembro Mineiro. o nome, Suíte não. do que é meu. Suíte do que ele é meu. Esse aí. E aí eu falei, meu irmão, essa música eu ouvi em tal podcast. Aí André, oxe, eu escuto também. Aí pronto, meu. Aí foi. Aí, porque a gente até então trabalhava... Finalmente meio que- alguém pra eu conversar sobre um Sobre- assunto que eu Tem alguém gosto. mais doido do que eu que é aqui. nerdice, Pronto, é velho. nerdice. A gente começou a falar de nerdice, tal, Era- e produzindo as paradas, e, enfim, o canal lá se acabou, a gente acabou fazendo outro, mas surgiu a necessidade da gente fazer da gente. Recuperei o qualquer coisa, dessa vez eu fiz ele pra nerdice. Primeiro vídeo acho que foi de Velozes e Furiosos, tal, mostrei pra Edu, Maravilhoso. aí ele curtiu, tal, eu disse, Edu, tu Qual gosta Velozes e da parada? Furiosos? Qual? Ixi, Acho era que o era- Acho que era Brasil. Operação Rio, não? Eu Acho que era O do 5, né? Brasil. Acho que esse filme Eu bombou. fiz um review de tudo que já tinha rolado no Velozes e Furiosos e pra preparar pro próximo. Edu curtiu também, convidei Edu, vamos produzir. Edu entrou a princípio pra ficar por trás da câmera. Mas eu, Edu, bora pra frente da câmera. Verdade. Tu tem vergonha, Edu, desses primeiros vídeos do Não, qualquer coisa? Eu gosto, eu tenho orgulho, na real, assim, de tipo. Pô, era um negócio que a gente fazia com muito carinho. A gente Muito. tinha muita vontade que desse certo. Infelizmente, a Nerdice provou pra gente que não era um Que não dá. caminho muito É o que eu viável. falo aqui toda vez no podcast, que os nerds morreram, mas a galera não acredita aí. Já tava morto naquela época. Já, né? já. Pior que a Não, gente sacanagem, tinha... a gente- Não, tinha mas bom ainda número, vocês pegaram velho. Vingadores e tal, depois. Não, Pô, a gente fez um É. trabalho interessante, reconhecido pela galera, E- menos inclusive, não, a gente era pelo público, né? Mas a gente era reconhecido pelo pessoal do Omelete, a gente era reconhecido pelo pessoal do MRG. pelo... Vocês foram lá pra CCXP, né? A Logo gente no fez começo. live com o pessoal dentro da CCXP, dentro daquele miolinho lá da E quem da não live conhece Deco, ele é o famoso Sailor Moon, né? dele. É, Inclusive, Sailor Moon. quando eu encontrava essa galera, eu sempre tava em Sailor Moon. Aí eu fui pra outro evento, convidado para o evento da Spotify, de podcast, lá em São Paulo. E eu encontrei o pessoal do MRG. Eu achei que eles não iam me reconhecer. Aí Didi Braga fez, Deco, tudo bem? Eu fiquei me sentindo importante lá. Vocês me reconhecem mesmo sem a peruca sem loura. a skin do E aí eu Sailor já Moon. lembrei de outra coisa, que é importante falar. Naquela época existia o canal Qualquer Coisa Limitada, mas também existia o podcast Qualquer Cast. Sim. Porque a gente não era de vídeo, então a gente conseguia fazer coisas separadas também. No Isso há começo, mais de 10 anos. no começo, acho que era um dos primeiros ali, né? O Olavo veio assim em 2017. Acho que SoundCloud. contemporâneo. É contemporâneo. É do SoundCloud, vocês pegaram SoundCloud, não foi? Isso. A gente pegou antes do SoundCloud. Foi. A gente pegou a época que a gente tinha que Pocheri. fazer site. Tinha que fazer antes, o- a gente tinha que fazer site, hospedar no Tinha que site. ter A gente tinha que O fazer... feed, né? O primeiro grande desafio do podcast era fazer o feed. Ninguém O conseguia feed fazer do o RS. feed. Eu fiz isso pro Nerd Café. Eu fiz o podcast Nerd Café em 2013. Aí foi todo esse negócio Inclusive, do a gente feed tem e mais tal. nada disso, desse feed. Não. A gente só Ah, tem no a no Net SoundCloud. Café também. Nerd Café é Eu antigo, não lembro. contemporâneo. Eu fiz duas coisas assim de juntar grupo. Foi primeiro a galera que produzia, não sei se foi conteúdo geek, eu fiz um grupo, e a galera que produzia podcast. E o grupo existe até hoje, aquele grupo. Sim, o grupo de podcast. Mas tu lembra do grupo anterior, que era dos nerds, que tinha um Então o primeiro foi- inchadão. Esse aí eu André saí. era muito sociável. É, ele mas eu falava- lembro que Edu não tava em nenhum grupo Era, desse, não Edu queria não tava estar Mas eu era- socializando com os nerds. Eu era tipo de encontrar os pares e Ô, juntar, Deus, irmão, todo mundo aqui produz, vão estar todo mundo junto. Ó, mas e esse fazer grupo eu collab. arranjei até namorada nesse grupo. Algumas. Então deu frutos os nerds aí, ó. Aí. Não, eu acho curiosidade interessante é que na época que a gente teve esse projeto, o nosso terceiro sócio, que é Rafa, ele já tava no qualquer Ele entrou em Coisa. qualquer coisa também. Fez parte do qualquer coisa durante, eu acho, Inclusive- mais de um ano, acho que foi uns 2 anos, né? Foi. Tem muita história também, mas eu até fiz um paralelo que Rafa entrou no qualquer coisa de uma forma e na Video Farm também na mesma forma. Eu Foi achei, bem cara, parecido. É porque bem Rafa, parecido. ele já vocês podem explicar que Rafa é o terceiro sócio aqui da Videofarm, Sim. né? E Rafa já tem uma história muito grande de vir da TV. Eu vi o podcast de vocês, mais ou menos um ano e meio atrás, do canal mesmo da Videofarm. Sim. Sim. Que vocês contam, o primeiro podcast, que vocês contam a história da Videofarm, De cada como é que vocês um. chegaram ali e tal. E, bicho, é interessante que vocês estavam num momento totalmente diferente. Isso faz muito pouco tempo, tipo um ano e meio atrás. Pô, pior Verdade, que é. naquela época. Sabe qual era o foco da Videofarm naquela época, que vocês estavam falando ali? Era da qualidade dos vídeos. E hoje eu sei que a Videofarm tá num caminho totalmente diferente. Que a qualidade tá ali só.
A gente Faz vê parte, aqui, né, nossos do- poros aqui, minha testa estourando aqui a luz. Cara, depois que bota esse cabelo pra trás, fica uma testona, mas tudo bem. E a gente vai falar disso posteriormente, da posicionamento da Videofarm. Massa. Mas voltando pra essa questão aí do qualquer coisa. Porque tudo, querendo ou não, a Videofarm surgiu do qualquer coisa. Rafa já tava com vocês. É Aí verdade. Rafa saiu, não foi? Voltou. Basicamente, o qualquer coisa foi um embrião da Farm, né? É quase que o primordial, né? E o que eu digo da questão de ser tão parecido os projetos é que eu comecei o projeto com o Edu, a gente mantinha uma coisa rica de conteúdo. Quando o Rafa entrou, ele já fez uma mudança do visual. Então, assim, acho que para os olhos da galera aumentou muito o nível. A galera parou e disse, opa, tem um negócio muito diferente aqui. A gente chegou a fazer era quase que um programa de TV com quadros. Inclusive, chegou... Que era parecido com a pegada do que o Omelete fazia na época. Lembra que o Omelete fazia uns quadros assim no YouTube? Que é o programa. E assim, Deco e Edu, para o grupo dos nerds, para o que a gente fazia aqui em Pernambuco, o qualquer coisa sempre foi reconhecido pela qualidade. Vocês tinham uma qualidade superior ao que a galera tá fazendo aqui. O que era engraçado é que os equipamentos que a gente usava era bem parecido. Não era nada demais, não. Era só conhecimento de casa mesmo. Sim. Porque a maioria da galera entrava de outras áreas, né? A gente era do audiovisual. Do audiovisual, E aí a gente só juntou o útil ao agradável. Né? Por exemplo, eu sempre, assim, na minha família, meu pai é músico amador, vamos dizer assim. Então eu já queria enveredar para alguma coisa que tivesse alguma coisa de som. E na época era o podcast raiz, o áudio ali, todo mundo fazendo aquele podcast raiz. Comprei uns equipamentos, uma mesinha Behringer, aquela coisinha. Tinha uns negócios que era V da Behringer, uma plaquinha de som da Behringer vermelhinha, lembra? Sim, lembro. Aí pra botar no computador, pra transformar em digital, aquela coisa toda, aquelas gambiarras. E aí ele começou o Olarcast e já acho que já existia o qualquer coisa. Tinha também o pessoal do rock, de Lester. O rock não morreu. Dessa galera aí. E assim, o qualquer coisa foi evoluindo, mas vocês precisavam ganhar dinheiro. E a gente sabe que a parada de você estar no YouTube, de você estar correndo atrás de um canal, principalmente no Nordeste, é muito difícil monetizar, né? Se a gente fosse mais novo e não dependesse da gente pra sobreviver, qualquer coisa tinha vingado. Até 2 meses atrás a gente tava ainda fazendo alguma coisa de conteúdo. Mas a gente dizia que isso era a pelada da gente hoje. Aí, de vez de jogar um futebol, a gente, pô, Edu, tu viste tal... A gente tava aqui na sala do lado, no estúdio do lado. Sim. Tu viste tal filme, Edu? Vi isso. Bora gravar, bora. Eu tava tudo aqui, a sala tava ocupada, a gente gravou. Mandava pra outra pessoa editar. É porque, querendo ou não, vocês estavam fazendo sem compromisso, sem aquela... Agora sim. Aquela parada do hype. Porque Na a gente época corria atrás do hype. Tem que fazer na semana de estreia do filme, alguma coisa assim. Lançou... E isso cansa, velho. Tá esperando amanhã, tem boato que amanhã vai lançar o trailer novo do Nossa, a gente tinha... Era pique de news mesmo, de jornal. Inclusive, a gente passou um tempo... Inclusive, foi o tempo que a gente mais cresceu qualquer coisa. A gente postava vídeo todos os dias, de segunda a sexta. Aí a gente abandonou a qualidade. Era só gravar e postar. Não, e ainda Vocês viraram um Omelete de hoje. Porque o Omelete tá postando de qualquer jeito as coisas. E fazia 2 lives. Tipo, tem 5 vídeos e tinha vídeos que parecia 2 vezes que tinha live também. Isso o quê? 2018, 2019, mais ou menos? Não data não. Acho que é mais... Isso a gente já tinha... Talvez o diferencial da gente é que a gente tivesse o estúdio. Eu também venho da música. Sim. Então, tipo, o podcast da gente era bem produzido porque era um estúdio com acústica e tal. E um dos meus estúdios eu já fiz o cenário fixo do qualquer coisa. A gente pode entrar nessa seara aí de, tipo, paralela à Videofarm ou antes da Videofarm, quais foram os negócios que vocês tiveram? Porque a gente fala que hoje a Videofarm é um negócio maduro. Vocês eram o que vocês sempre sonhavam, ter essa produtora, assim, de fazer podcast, videoaulas aqui no Hoje Recife. que vai chorar, Edu. Mas eu quero saber a trajetória de vocês, dos trabalhos, os milhões de trabalhos que Deco teve. Edu foi estagiário de coisa de direito lá. Verdade. Conta aí essa parada aí. Quer começar, Deco? Eu já tive alguns empreendimentos. Eu tive a Casulo Produções, que era o estúdio de música. Eu também já fiz show de stand-up, já trouxe Sérgio Malandro. Eu já trabalhei com marcenaria quase, porque eu fazia cases, tive uma empresa de cases. Eu já abri uma loja... Tu tá imaginando do nada, Sérgio Malandro com a maleta. Pô, eu tenho várias histórias só disso. Do nada, eu tenho uma Malandro com a maleta fazendo stand-up. Olha o macaco! Teve meu momento. Eu já tive algo parecido com a Lan House, que não era computador, foi quando lançou o Nintendo Wii. Eu trouxe quadro de fora, botava a galera
Eu até escrevi umas coisas que eu falo disso. Jogo da velha. Era o jogo da velha. Eu já tinha uma visão, assim, que eu sempre tentava fazer uma coisa diferenciada. Isso é relacionado a posicionamento, só que na época eu não sabia. Sim. Eu botava o pessoal do lado de fora da calçada pra jogar de graça e botei um nome bem grande. Que danado é isso? Então atraía muita gente e tal, mas enfim. Fiz também o Casulo Estúdio e... O Casulo Estúdio era voltado pra gravação de música mesmo, né? De música. Só que eu já tava cansado e eu montei o estúdio pra banda de rock com amplificadores valvulados e só ia patusco. A galera só usava um cavaquinho e voz. E eu com o estúdio pra banda de rock. Posicionamento de novo aí. E tu teve a banda também. Teve minha banda. De garagem. De garagem. Inclusive, também na banda, tinha banda bem melhor musicalmente que a gente, e a gente conseguia coisa massa, conseguia tocar no Festival do Rio de Janeiro, porque eu preparava o release da banda com foto 3D, fazia um material bem acima do que a galera fazia. Então, antes de ouvir o som, o cara já estava encantado com o meu projeto. Pensando no marketing. Posicionamento também. Era meio intuitivo, não sei, eu não tinha... Deco, acho que é a veia empreendedora. Você teve desde o começo. Tu teve algum trabalho formal, carteira assinada na tua vida? Tive e me traumatizei de sair assim, agência de publicidade, mas nunca eu quero isso. Todo mundo aqui... Nós todos. Nós todos. Participou de agência. Foi na agência que eu percebi que, tipo, contando a minha história, eu fui estagiário no tribunal, durante um tempo eu percebi, administrativo nem é pra mim, não curti não. Vou estudar sobre fazer jogos, eu queria trabalhar com jogos, porque eu gosto muito de jogar videogame, é meu hobby top 1, depois vem top 2 filme, enfim. Eu tô em casa e sobe assim, ó. Edu tá jogando, sei o quê. Sempre. O Steam ligado lá. Steam fica ligado eterno. E aí, lá eu vou estudar pra fazer jogos. Aí eu vou fazer o quê? No start lá da saga, vou fazer Photoshop. Aí, enfim, caminhou, aí eu trabalhei primeiro nessa produtora do pai do meu amigo, depois fui pra uma agência, e na agência eu me traumatizei. Eu disse, meu irmão, se esse cara consegue ter uma empresa, eu consigo. Na moral, enfim, eu vou... Mas a gente sabe que a agência de publicidade tem muito cara que é dono de agência, assim, que não sabe nada de publicidade ali, de marketing e tal. Nossa, aí eu pensei, não, velho, se essa pessoa consegue ter, eu consigo, velho. Não é tão difícil, não. E aí eu fui, e desde sempre eu era pensando, meu irmão, eu vou galgar meu caminho todo em profissional pra ter minha empresa. Que eu acho que eu consigo. Se essas pessoas conseguem ter, eu consigo. E aí eu fui galgando, trabalhei depois em outra produtora, foi nessa produtora, inclusive, que eu conheci Rafa e tal, aí a gente foi caminhando e o know-how só crescendo. E aí eu fui conseguir uns freela com marketing digital, que inclusive com o Fagner, que foi meu padrinho nessa área. Isso aí foi mais ou menos o quê? 2017, 2016? 16. Porque... Não, 16, É porque eu lembro que, tipo, 16. Nessa época aí, Érico Rocha foi o cara que lançou... Já tava bombando. A parada. Eu lembro na época que... Era mágico, man. O globinho do Facebook vendia tanto que você não faz ideia. Que chegava pra mim uns freelas, assim, chegavam uns caras que eu não sabia nada de marketing digital nessa época. Eu trabalhava em agência normal, como design. Aí chegou uns vídeos pra mim dizendo assim, uns caras procurando. Tu faz vídeo nugget? Aí, o quê? Nugget do McDonald's pra comer? A gente pegou bem essa... Inclusive, o boom veio, já tinha 3 anos já trabalhando com isso, aí veio o boom do negócio. Tu fez treinamento com o pessoal de Érico, não foi? Fiz. Então foi muito no começo. Tipo, eu acho que a galera que fazia o de Fagner e já não tava podendo fazer mais o de Fagner, aí... Não, ele tava crescendo e precisava de alguém pra fazer, e eu fui um dos primeiros lá a trabalhar com ele. E eu já entrei dizendo, não, bicho, eu não quero ser funcionário, não. Eu quero que você seja o meu primeiro cliente. Aí, inclusive, foi uma das coisas que... Foi a entrevista de emprego pra Fagner, foi essa. Tu já chegou dizendo, olha, eu sou maior do que você. Não, foi bem isso, foi tipo... Eu quero que você me dê a oportunidade de mostrar que eu consigo ter um negócio. E aí, a partir disso, foi que eu fui pegando claro cliente que Edu não deu conta. Aí eu não dei conta, obviamente, porque um volume chegou a um ponto que eu precisava de ajuda. Graças a Deus. Aí eu, André, vamos se juntar e vamos fazer uma empresa aqui pra gente atender essa galera de edição. E aí a gente criou a Video Farm embrionária, inclusive o nome veio. Foi tu que criou o nome, não, bem, a gente começou mas antes não era Podlab, uma coisa assim? Então... Podlab é a empresa de André. Sim. Eu acho que não tinha nome, acho que Edu precisou tirar nota, então ele fez Edu Ramos Produções para tirar nota. Exatamente. Mas não tinha nome. E a gente começou a editar muita coisa só para o meio digital, para esse mercado. Então a gente entrou nisso muito, há 15 anos atrás a gente entrou nisso.
Então era paralelo ao qualquer coisa que não dava dinheiro, meu estudo que não dava dinheiro, o que dava dinheiro muitas vezes era a parte digital que a gente fazia. 10 anos, né? Só pra... 10 anos. É porque nessa época a galera já falava que o mercado digital já estava saturado. Todo ano o mercado digital está saturado. Nossa, não tava no auge. Tava maravilhoso. Eu nem sabia que vinha pandemia, que vinha essas coisas todas. Poxa, na pandemia foi estourou. tipo, graças a Deus, assim, pra gente... Pipocou. Pra gente chegou ao ponto da gente, não, velho, tô bem, eu não vou nem pegar auxílio de nada, isso porque... foi literalmente isso. Eu disse, meu irmão, lascou. Tá Inclusive bem, foi a época que eu abri o Podlab também. Pronto, aí o estúdio de música me desgastou muito. Eu saía pra trabalhar de sexta-noite e voltava 2 da manhã. Aí foi quando eu casei. Quanto era? 3 horas de estúdio lá de ensaio? R$50. Muito barato isso, Deco. Tinha um estúdio Na época já era barato. Tinha um estúdio lá do lado de casa que não tinha quase nada e eram tipo R$40. Mas ele não tinha equipamento. Pois é questão de posicionamento também. O preço posiciona, eu me posicionei pra baixo. Eu me nivelei pra baixo. Porque tinha meu concorrente que era muito bom também. Meus equipamentos, alguns eram melhor que os dele, mas assim, em relação à estrutura, a gente era igual. E eu botei o preço mais baixo para atrair mais cliente. Foi um erro fatal para mim, que eu achei que ia bombar, mas foi ao contrário. Consequentemente, você atrai os piores clientes. Os piores. Que é o cliente que ele vai atrás de preço. Eu não taxaria dessa forma. Eu taxaria, na época tipo, não tinha você essa visão, traria né? alguns clientes que talvez você não queira, né? Mas só vieram os que eu não queria, pô. O que era bom era pouquíssimo. Só os pagodeiros. Porque às vezes Pô, não era nem isso, podia ser o que fosse, mas não era... A questão porque quem vem pelo preço vai pelo preço. E quem vem pelo preço geralmente é o tipo de pessoa que não valoriza nada. Tipo, não cuidava. Quebrava o estúdio, fazia coisa. Eu tinha plaquinha de proibido fumar, o cara fumava dentro do estúdio, um ambiente fechado e tal. Eu cansei disso e... Era o pessoal do reggae? Também. Sacanagem. Também. Mas eu chamava do reggae era mais tranquilo, velho. Eles são mais tranquilos. Era mais tranquilo de todos. Aí eu meio que cansei, aí eu voltei a investir em YouTube, então fiz os estúdios para ser audiovisual, mas focado em YouTube. E nessa mesma época eu fui convidado para ir pro evento do Spotify for Podcast Summit, lá em São Paulo. Nessa época, Deco, já existia o Flow? Que o Flow não existia o Flow. Porque o Flow foi aquele... O Flow foi 2018. Não existia. Se existia, ninguém conhecia. Quem era o americano lá. O Joe Rogan. O Joe Rogan. O Rogan tava bombando. Tava bombando. Eu fui pra esse evento de São Paulo e lá ele tinha... Eu ia mostrando tudo aí. Inclusive no grupo do podcast, eu gravava as palestras que eu ia, mandava lá pro pessoal. Foi após essa ida lá que tu pensou. Quando eu cheguei lá, velho, eu vi... Os microfones várias... Esses microfones lançaram lá, todos. O Shure e tal. Eu vi que eles fizeram várias cabines que você podia agendar e gravar lá dentro. E o que é que eles faziam? Tinha telões espalhados lá pelo Cinemateca de São Paulo. Eu tava telões, transmitia para quem tava fora e até ao vivo também. E aquela cabine parecia os meus estúdios. Eu acho que quem só fazia isso na época era o Pânico, né? O Pânico fazia isso na rádio. Mas era diferente, porque às vezes era uma câmera, parecia uma câmera de segurança. Isso, era uma câmera ali parada. Às vezes não tinha nem 2 câmeras para cortar, acho que depois eles botaram. Putz, velho, eu já amava podcast e eu vi o podcast com vídeo, eu digo, pô, sacada massa, vou fazer isso. Eu já voltei para Recife para transformar meu estúdio em estúdio de podcast audiovisual. Só que aí logo depois veio a pandemia. Foi. Aí foi e eu pronto, foi na pandemia a gente deu o boom de edição, só que quando foi chegando já perto do fim e da volta das pessoas, a gente começou a notar queda, e começou a popularizar porque todo mundo entrou no audiovisual, começou a popularizar os aplicativos de edição. Foi aí que nasceu o CapCut, que nasceu o Canva, e aí a gente começou a notar a demanda da gente começando a diminuir. Aí eu cheguei para André, a gente vai ter que se movimentar e fazer com que essa galera... E a gente começar a abraçar outro tipo de projeto, porque o da edição, eu tô notando que o pessoal tá começando a internalizar. Ou seja, não vai ter mercado pra gente daqui a um tempo. Então a gente precisa se antecipar esse negócio, essa movimentação. Isso eu já tinha, foi quando eu fiz o Podlab, focado em podcast, e já tinha do Ramos Produções, e aí foi quando a gente começou a pensar no nome para fazer esse tipo de produção, que era mais voltada para a questão de aulas, para o mercado digital, mas não era podcast também. Inclusive a gente montou, aí foi quando veio o Video Farm. Foi. Porque a ideia era, tipo, André, a gente parece uma fábrica de vídeos. Só vamos que dar fábrica já fábrica. Fábrica daqui. Aí André, não, vamos pensar no nome assim de linha de produção, não sei o quê. Aí André, Video Farm.
Aí tipo uma fazenda vamos cultivar os vídeos. Parece uma fazenda, aí eu já mandei uma imagem de um galo. Aí ele, porra, aí o iníciozinho... Confia no galo. Confia no galo. Era a hashtag confia no galo. A gente fez uma identidade visual do galo. Eu fiz tipo um poema, porque o galo também é um animal que representa a comunicação. É o primeiro que anuncia o raio do sol. Tem uma poesia de falar. Edu nessa hora eu tô olhando, nossa, Deco é muito poético, vendo essas poesias aí, essas coisas. Mas isso já era ali, 2021, já estava amenizado a pandemia, né? A gente tá em que? 26? 26. A Farm tem, acho que é isso, 5 anos. Mas vocês estavam procurando, já tinham local físico ou ainda estava no negócio de Eu de tinha edição de noção vídeo? que eu não queria que fosse em Olinda. Então, meu estudo era em Olinda. Olindenses, amamos vocês. Mas não é mas nem veja, por isso, era pro posicionamento. Eu perdi muito Exatamente. cliente, inclusive médicos, advogados, que queria aquela coisa, onde fica? Eu, Olinda. O cara, Olinda. Aí não ia. Então eu perdi muito. Os clientes bons que iriam pra mim, quando eu dizia Era localização. A maioria dos clientes que a gente tinha de Recife era Zona Sul. E aí a gente tentou, vamos procurar um meio termo, e um dos clientes da gente era desse prédio. Aí a gente já conhecia o prédio. Só pra situar, Edu, aqui pra galera, porque tem uns ouvintes do Sri Lanka. E eles não sabem o que é aqui o Recife. Porque Recife é tipo, tem duas zonas aqui grandes, Zona Norte e Zona Sul. Zona Sul é a galera de Boa Viagem, que é o bairro dos novos ricos e dos pseudo ricos. E essa galera que tem a maior demanda, né? Da Zona Sul. Na época era o que tinha a maior demanda. E a galera de Boa Viagem tem muito dessa parada que eles não saem de Boa Viagem. E a galera de Casa Forte, que é o outro bairro raia aqui. Eu não saio também de Casa Também não Forte. sai de Casa Forte. Então, qual é o meio do caminho ali? Recife Antigo. Recife Antigo. Marco Zero, é o centro. É o Marco Zero. Literalmente o Marco Zero. Então, E aí a gente já posicionamento, isso conhecia aí o prédio, já foi escolhido a dedo mesmo, né? Já foi escolhido a dedo, tipo, teve vários fatores, tipo, o preço, o crescimento do bairro. Foi na época que tava dando uma mudada aqui. A gente já sabia que o tipo de cliente que circulava por aqui também. Tem muita empresa, tem a questão de isenção fiscal não, de incentivo fiscal do bairro também, que influenciou na decisão. Embora a sala que a gente viu aqui, acho que não chegou a conhecer. Que lá, a gente tá num prédio aqui que foi tem bem um MVP 5 mesmo. andares, né? MVP Esse prédio aqui a gente pode falar, tá? Porque vocês querem que a galera venha aqui pra Videofarm. Boa. Aqui é o prédio do antigo Citibank, né? Que é super conhecido aqui. Sim. Até hoje você fala assim, é o antigo prédio do Citibank. Até porque ele é um prédio que estruturalmente ele é diferente por ser, acho que mais moderno. Mais moderno tal. do que tem em volta. Porque aqui os ele prédios se destaca do Recife Antigo são... mais históricos. ou seja, parece que foi aleatório, mas não, as decisões foram tomadas assim. E tipo, foi muito... aquele Foi de cara ou vocês fizeram... Shot in the Dark, né? Vocês fizeram a pesquisa antes? Tiro no escuro. Foi tipo... Não foi ter pesquisa não. A gente, vamos lá, né? A A gente vai gente fazer chegou virar. algumas coisas aqui, alguns outros locais, mas a Foi gente gostou verdade, daqui. mas a gente gostou do prédio, apesar de, tipo, a sala não era o ideal. A sala Não era o que a tinha gente 40 queria. metros quadrados, tinha um mezanino que a gente raspava a cabeça e assim, o elevador que só vai até o quarto O quarto andar, né? andar. A gente vai botar fotos aqui. Lagostinho, bota aí as fotos aí de Teria como era o que- tem começo que da subir. Videofarm. Tem que subir mais um lance de escada, ou seja, acessibilidade zero. E Era ainda pro terrível. estúdio, quando chegava lá, subia outro lance de escada para pro mezanino. E pra surpresa de todo mundo, deu certo. Deu certo, inclusive, Edu. O local aqui que a gente tá é bom, a sala não é boa. Vamos segurar aqui. A gente passa 2 anos aqui, junto a grana para um lugar melhor. A gente saiu dessa sala com 6 meses. Mas uma dúvida, Edu e Deco. Vocês juntaram um dinheiro pra começar? Como é que foi isso? Vocês tiveram planejamento, bora juntar tanto e a gente começa? Ou tipo, tem essa oportunidade aqui e bora? De forma nenhuma, não existe isso Foi na no fé. empreendedorismo, não. Foi na fé. Foi juntou o que a gente tinha. A gente eu viu- tinha as câmeras, André tinha... Eu tinha não, eu câmera. tinha uma câmera, André tinha outra. A outra que eu tinha era emprestada. Eu acho que não valia a pena também. 3 câmeras de 3 marcas diferentes. De 3 era uma Pra você Nikon, ter uma Sony, ideia, uma Pra Canon. setar a cor é excelente, né? Pra casar. Eu já tinha os microfones, eu já tinha o Podlab, então A mesa- era. Eu já tinha a mesa. Não era outra mesa que eu mandei fazer. Era outra mesa. Mas é a gente verdade. trouxe essa pra Foi, vir Ela aquela falar. mesa branca toda estranha. É que eu mandei fazer num cara que faz cenário e tal. E. Edu fica rindo, porque pra montar aquela mesa é o terror. Tá ali, tá aqui guardada. Tá ali. Eu gosto dela, eu gosto. Mas. E aí a gente foi pegando alguns clientes que já vinha do marketing Tinha muita digital. gente que acreditou no projeto da gente e eu gostaria do espaço para agradecer esse pessoal que acreditou na gente, foi lá no início, deu o voto de fé, que ajudou a gente no início, né, com o projeto. A gente tá sabe com a que gente não- até hoje.
A gente sabe que não era ideal e gente que ajudou a gente e a gente ajudou de volta depois, então obrigado, gente. Eu não sei, Edu e Deco, como é que era o mercado na época. Eu creio que vocês foram pioneiros A gente meio da que parada, não? galgou o negócio. Assim, não vamos dizer que somos o primeiro, porque a gente tem esses dados, mas com certeza um dos primeiros a gente foi, porque quando teve o projeto de podcast aqui, eu acho que era o Hack Lab não. Foi... O evento que tem aqui no Recife Antigo. Qual é o nome do evento? Hackplay. Hackbeat é o show, né? Quando teve o tem. Hackplay, me convidaram para ir. E a gente ainda tava na dúvida. A gente vai... Video Farm é só marketing digital e Podlab é podcast, que eu pensei inclusive trazer tudo pro mesmo canto, mas talvez separar o podcast. Não, mas ia confundir. Aí eu fui convidado para falar no Hackplay para falar sobre estúdio de podcast. Foi a gente e outro estúdio. E ainda tava nesse meio, sem saber se era... Eu fui como Podlab e Video Farm, não foi? Na época eu assinava os dois. Mas acho que foram os dois primeiros estúdios, assim, daqui. Porque, assim, antigamente a galera adaptava estúdio de música pra colocar umas câmeras ali, mas não era voltado propriamente pra podcast. Sim. E ali 2001, 2021 já tava bombado. Podpah, tinha começado o Podpah, o Flow já tava popularizado. Todo mundo era ter um podcast assim, e a gente viu uma movimentação diferente, né? O podcast ele começou a deixar de ser visto como um business e começar a ser visto como mídia, né? Inclusive o pessoal do marketing digital começou a migrar pro podcast também. Então meio que o público foi virando uma coisa só também. Nesse primeira locação aí da Video Farm, quais foram os perrengues que vocês fizeram assim, teve uma parada aqui que a gente tem que se mudar daqui porque deu uma parada aqui que não dá, a gente tem que ampliar isso aqui. Tem algumas histórias. Conta aí a história. Começa aí. Com nomes ou sem nomes? Mas que marcou. Teve algumas que me marcaram. Eu pensei em várias agora aqui. Tipo, o cliente meter a cabeça no teto, um cliente bem... Teve cliente que a gente recebeu. Nido Badoc. Não, Nido Badoc. Teve um cliente... que quase derruba o mezanino pulando. Que o mezanino, tipo, você... Em cima era de baixo era gesso e rachou o gesso inteiro de baixo. A gente teve que prestar conta ao condomínio. Foi. E teve alguns clientes também que chegavam que eu ficava, meu irmão, Edu, eu não acredito que essa pessoa tá aqui. Não é porque é famoso, é tipo um médico muito requisitado aí, chique e tal. Eu disse, meu irmão, como é que essa galera tá aqui? E você não tem ideia que quando a pessoa andava no mezanino, ele balançava. A mesa fazia vum, vum. E a gente já estava recebendo clientes de alto nível, mas a gente sabia que ali nosso ainda não estava no nível que a gente queria. No nível que a gente queria. Mas vocês já pensaram nisso, já de... Não, a gente já entrou lá pensando nisso. A ideia era iniciar, era dar certo, era fazer o negócio acontecer. E como eu te disse, a gente planejou sair com 2 anos, em 6 meses a gente já conseguiu ter uma cartela de clientes boa e uma grana boa para pensar em ir para um lugar melhor. Uma coisa interessante, tu tá falando de uma carteira de clientes. E como vocês foram pioneiros, a gente não tinha esse costume da galera, vou alugar um estúdio para gravar o conteúdo ali. Qual foi o fator que vocês acham que fidelizou essa carteira, de criar essa carteira de cliente para a Video Farm? Pra gente, desde a época que a gente não tinha estúdio, só edição, sempre foi boca a boca muito forte. Porque a gente sempre entregou produto de qualidade. Sempre, em qualquer fase, era produto de qualidade. Com pouco equipamento que a gente tinha, de câmera, a gente tinha muito conhecimento. Então a gente tirava o melhor possível. Tinha gente que tinha equipamento melhor que a gente, mas não tirava resultado melhor que a gente. Então isso foi se espalhando entre eles também. Mas também a gente começou a fazer anúncio. Também. A gente tinha medo de fazer anúncio antes, porque a gente tinha medo de não dar conta. Não dar conta. Isso em Google Ads, essas paradas. Mas próprio Instagram também, né? Era mais Instagram mesmo. A questão do SEO também, vocês estudaram bastante para... Não tanto. Para melhorar, assim, A gente ouvia muito da galera falando no marketing digital. Então a gente aplicava algumas coisas, mas a gente nunca estudou a fundo, não. Hoje eu sei disso, né? Hoje eu sei que a gente na época não fazia tão a fundo. Pra mim, tava fazendo certíssimo. Né? A gente meio que criou mesmo a cultura. Entendia o formato, tipo, pra pessoa ter um negócio desse na empresa ou no business dele, como pessoa física, é muito caro. Tinha que pagar a pessoa, tinha que ter os equipamentos, tudinho. E a gente tinha um preço acessível que fazia com que o cara queresse a recorrência e por isso que a gente conseguia. Muita gente, inclusive, chegou a montar estúdios em casa e não tinha resultado. Não tinha resultado que a gente trabalho, entregava. Então era muito mais vantagem. Inicialmente isso, depois vai se modificando, né?
E a questão da evolução da Videofarm, para vir aqui pro espaço que a gente tem hoje. Como é que aconteceu? O Rafa até chegou aqui no estúdio. Tava falando de você aqui, Rafa. Como é que foi a chegada de Rafa mesmo que mudou o patamar da parada? A ideia era tipo mudar mesmo, era melhorar, era a gente começar a expandir o negócio. Já via que dava certo, o MVP funcionou, mesmo no local terrível. A gente entendeu também, com essa cartela de clientes. Só um adendo. Edu, explica aí pra galera aí do Sri Lanka, o que é MVP? MVP é mínimo produto viável. Só que é sigla em inglês. Evaluation. Né? Que é tipo um produto que você faz sem gastar tanto, só pra testar se aquilo realmente vai dar certo. Dando certo, aí você vai ajustando. Que é a questão do digital, né? Que você fazia um produto, depois tem que validar. Já é uma cultura, parada. é uma cultura de startup, inclusive, que é adaptada para negócio. Mas voltando à chegada de Rafa aí e a mudança de patamar da Videofarm. Então, um pouquinho antes de Rafa chegar, a gente já tinha atingido clientes e clientes. Como eu te disse, tinha clientes que era muito chique, meu irmão, não acredito que esse cara tá aqui, a gente tem que melhorar para atender, já era um desejo da gente fazer isso. E tinha clientes que só perturbava, que pagava pouco, que dava mais trabalho que os outros e tal. Então a gente sabia qual tipo de cliente a gente queria atrair. Tipo, pô, esse cliente eu não quero. Então eu acho que teve a primeira grande mudança da gente. A gente aumentou o preço, quando a gente mudou, a gente já tinha a estratégia, não, vamos mudar. E obviamente com a mudança a gente vai precisar reajustar o preço. E com o reajuste de preço, muita gente não vai ficar. E tá tudo bem, porque a gente vai conseguir outro tipo de clientes. A gente já tinha uns que iam ficar, a maioria ia sair. Tinha uns que valorizavam muita gente, mas não tinha o budget também. Mas a gente sabia que eram bons clientes, não eram maus clientes. E então a gente fez planos para manter esse cliente dentro da farm. Tipo, aumento progressivo do preço ou até os projetos mais fechados que a gente mantinha. E esse pessoal até hoje volta com um projeto ou outro mais pontuais, mas até hoje volta, indica a gente e tal. Então a gente ainda tem essa cultura com eles até hoje. A questão, quando eu citei com o Edu, a gente vai mudar agora, a gente já tem condições de ir para o lugar que a gente queria. A gente viu um lugar bem maior do que a gente queria, que é aqui onde a gente está hoje, né? Era 40 metros quadrados. Eu confesso que eu não conseguia nem enxergar como é que ia funcionar aqui. Mas Rafa tinha uma visão mais de arquitetura, né? Não, eu desci aqui, eu fui procurar. Inclusive, o meu que foi expulso, porque começou a dar problema na outra sala. A sala começou a expulsar a gente. Deu um dia que teve uma goteira, a gente teve de marcar com o cliente e tal. Então, eu digo, Edu, parece que a sala tá espantando a gente. Aí eu disse, eu vou descer de escada e vou ver se tem uma sala disponível. Quando eu desci para esse andar, eu olhei essa sala e disse, poxa, aqui tá com cara de Videofarm. Quando eu botei a mão na porta, assim, para escolher para olhar para dentro, a porta tava aberta. Se eu entrei. Aí eu olhei tudo, eu fui chamar Edu, o Edu olhou a sala e tal, eu disse, pô, é muito grande, é bem maior do que... A gente queria no máximo 60, 80 metros, aqui tem 142 metros, né? 142. Aí, poxa, mas vamos, eu disse, pô, mas a gente precisa ter mais sala e tal. Aí eu lembrei, eu acho que, não sei se foi conscientemente ou não, eu lembrei que quando o Rafa entrou no qualquer coisa, a gente deu aquele pulo de qualidade, de tudo, era outra visão que Rafa tinha. Eu e Edu tinha uma visão muito mais parecida também e eu vi que faltava uma engrenagem para fechar o motor lá funcionando. Esse Edu, Rafa é essa engrenagem que tá faltando. Vamos chamar ele para o almoço? Aí chamou o Rafa para o almoço. Para almoçar, no outro dia a Rafa já tava mexendo nas coisas. No outro dia ele já tava já tava fazendo mudança. Mas já era aqui. Não. A gente ainda tava lá. Vir, né? Rafa ainda foi acompanhar uma gravação da gente lá, que no dia deu tudo errado, que o cliente combinou uma coisa e chegou lá, mudou em cima da hora. Então foi o teste de... Meu irmão, foi o teste que quando o Rafa foi, eu disse, Rafa não vai querer nem ficar mais junto com a gente. Foi basicamente isso. E foi um dos clientes que não eram os clientes bons. Lá em cima do estúdio tinha várias gambiarras de Edu, porque Edu é conhecido como o rei das gambiarras. Pior que parece. Hoje tem mais, não, né? Hoje não tem, não. Hoje não tem, não. Tem algumas, né? Mas não tem, não. Sacanagem. Tem que ter gambiarra. Mas, assim, aí vocês vieram pra cá, pra 140 metros quadrados aqui, e fizeram uma reforma geral, porque não era essa configuração aqui, né? Não. Inclusive, teve sala que ficou fechada esperando reforma. Tipo, a gente tinha um equipamento, apesar que a gente trabalhava podcast e marketing digital, era um estúdio só. Então, hoje a gente tem um estúdio com 3 câmeras, hoje tem um estúdio com uma câmera só, e aí pode adaptar tudo, mas... Era tudo num lugar só. Inclusive, a gente estudou fazer outro estúdio lá também. Não foi na área aqui embaixo, mas não ia rolar. A gente tava até vendo... Chegou a fazer projeto de arquitetura, montou de estúdio e foi quando a gente desceu. Rafa já chegou aqui vendo não só estúdio, mas ponto de luz e o lugar... outra visão mesmo. Era uma visão mais de posicionamento para chegar naquele cliente. E a gente pensou, se a gente
pensou em, sei lá, dobrar o preço para atender cliente, e Rafa disse, pô, pra gente manter isso, a gente tem que quadriplicar o preço. E aí o Edu teve um pouco na base. Eu falei, meu, será? Você já tinha vai dobrado já, praticamente, né? Você vai aprendendo com o tempo como é que funciona mesmo. A questão de posicionamento muda muito a visão do negócio. Vocês ficaram pensando assim, pô, a gente tá pensando numa visão meio de São Paulo, do eixo Rio-São Paulo, será que Vocês duvidaram disso? Será que o Recife comporta esse tipo de posicionamento? A gente tem noção de que aqui é um polo bem importante, principalmente pro Nordeste todo, né? Recife é uma das capitais que tem mais renda. Então, a gente sabia que tinha cliente que conseguia fazer isso. A gente sabe que não é muito, porque pelo tamanho da cidade, mas tem muito projeto que dá para rodar aqui, sabe? A gente tem um polo médico, tem muito advogado aqui, que eu sei que a maioria dos clientes aqui da Videofarm tem um polo industrial também, a gente tem muito cliente de empresa grande desse sentido. Então, de indústria, né? Então, e vocês se posicionaram, porque eu lembro de Deco postando as compras daqui. Quando veio, e como estavam pintando aqui as tu nem paradas. Tinha entrado, né? Tu nem tinha conversado com a gente ainda. Aí, todo mundo no grupo, tu lembra do podcast? Caramba, velho, tem um estudo dessa qualidade. Deco tá. Aí ficou assim, Deco tá rico com essa bala toda. A gente sabe que é um investimento a parada, assim, que depois de algum tempo vai reinvestir essa parada, assim. É correria, né? Aí, do audiovisual, é o tempo todo correndo um atrás do freela ali, não tem um negócio certo. Mas aí, quando montou tudo, ficou tudo pintadinho aqui, a estrutura, a acústica, que querendo ou não, vocês têm uma estrutura aqui de acústica excelente, aqui também na parada, tipo, a recepção e a sala de reunião é um diferencial. Quando tava tudo montado, Edu, tu que fala que, pô, eu nunca me imaginei nessa parada aqui. E aí, mas agora tem que ganhar dinheiro, como é que foi essa parada? Eu não sei nem como explicar, assim, o sentimento é de gratidão pra caramba, assim, pela história, né? Eu acho que foi uma conquista muito importante pra todo mundo, né? Tanto pra mim, quanto pra Rafa, quanto pra André. Eu acho que pra gente foi algo que foi e tá sendo, né? Algo muito importante, assim. Eu não sei muito o que falar sobre Você vai isso. ficar emocionado, vai ficar emocionado. Você já sabia, disse que ele ia chorar, né? E tu, Deco, quando tu viu tudo então, pronto? Tem aquilo, tipo, porque tipo, a galera tava falando, pô, o Deco tá rico, cheio de... Foi. Mas muitas vezes o empresário, você até ganha um dinheiro massinha, mas você sabe que você tem que reinvestir. Então, tipo, aqui tava ficando lindo, mas a gente tava liso, né? Podia comprar uma coxinha ali, mas vamos investir, vamos melhorar. Mas a gente tem um foco de crescer o negócio. Por muito tempo tem que ser a visão, a empresa, é o bebê, né? Tem que fazer o bebê crescer. Eu tava vendo muito, eu tô consumindo muito conteúdo do TK. Sim. Vocês já ouviram falar? E ele é um cara que ele conta muito a história dele, que ele veio de baixo, que uma vez ele investiu na loja, e a loja alugada, e tipo, ele ampliou a parada ali. Quando ele viu, ele tava sem dinheiro pra investir em carro, pra comprar os carros pra ele vender. Aí ele falou com a mulher dele, disse, vamos vender nosso apartamento. Vendeu o apartamento, foi morar de aluguel, e com o dinheiro do apartamento ele comprou os carros para encher a loja que ele tinha ampliado sem necessidade, que ele disse assim. Entendi. Mas depois ele retornou com esse dinheiro, posicionamento. A gente tá falando de posicionamento. É arriscado. O cara chegou lá, quase faliu. E assim, no começo ali, a Videofarm, quando teve essa estrutura, é conhecida pela qualidade. E eu falei ali no começo do podcast que o podcast de um ano atrás, vocês estavam falando que o diferencial da Videofarm era a qualidade, mas eu sei que desse ano para cá mudou muito a filosofia da Videofarm. Como é que essa questão do posicionamento hoje da Videofarm? A gente entendeu que, primeiro, a questão da qualidade, um estúdio não pode vender, eu tenho um vídeo de ótima qualidade para vocês, só a obrigação mínima do estúdio oferecer isso. Então não é um diferencial. Mas pior é que tem muito estúdio por aqui que não oferece uma qualidade. Mas deveria, né? E você quer se destacar, primeiro então você tem que entregar um bom produto, você tem que acreditar naquele produto. Mas acaba virando um commodity, né? Fala pro pessoal do Sri Lanka o que é commodity. Do Telecurso 2000. O que é commodity é algo que é comum, né? Que vira papel comum. É um produto... Mas porque quando você foca muito no básico, o teu produto começa realmente a se tornar uma commodity. E brigar talvez pelo preço. Aí você começa a brigar por preço que não é interessante para nenhum negócio. Nenhum negócio quer ficar discutindo o preço com o outro para a pessoa escolher você pelo preço. Né? Tem estúdio aqui no Recife que o cara chega e pergunta assim, quais os planos que você tem? E o cara tinha um cardápio plastificado com os preços da hora, assim, toma aí, escolhe aí da tua hora, tu quer quanto tempo aí? Eu não julgo não, sabe? Assim, cada um tem a visão do seu negócio, né? Como é que é.
Mas a gente entendeu que para funcionar, a gente tinha que se posicionar na altura que a Farm realmente é. A Farm é uma empresa grande. A gente tem que entender isso. E a gente tem que começar a se posicionar desse jeito. Tem que começar a se posicionar como uma empresa grande. A gente representa grandes também, que procura a gente. A gente não pode aceitar que uma empresa grande venha aqui, ela tem que se sentir na casa dela, tem que ser uma extensão da empresa dela. E essa questão do atendimento, né? Porque para tudo, né? Você vai para uma loja por exemplo, uma loja de sapatos, você vai comprar o mesmo sapato. Mas você prefere pagar 20, 30 reais a mais num sapato de uma loja que lhe atendeu melhor do que uma loja que oferece o mesmo sapato, mais barato, e o cara disse, você só é mais uma venda ali. Essa questão de você tem uma filosofia, no site vocês tem lá, do cafezinho, do ambiente, tudo. A gente não fala a marca da câmera, né? Não fica focado na parada assim, quando tem... Assim, eu sei que as câmeras aqui são impressionantes quando chega. Pra um leigo, a pessoa chega assim, caramba, a câmera tem essa telona assim, quando chega. Isso também é uma coisa pensada, né? De você tudo pensado. Também posicionamento. Essa questão do cafezinho, dos mínimos detalhes. Isso, qual a porcentagem que isso interfere na decisão de o cliente estar aqui? Faz parte do todo, né? Não só do... Não, eu digo que... sei lá, tá dentro de um escopo gigantesco. Não é só o cafezinho. É o atendimento, então, como a gente recebe. Eu digo que hoje a principal diferencial da gente é o posicionamento. Porque desde o que a gente tá falando, desde o começo, desde os meus outros empreendimentos, o posicionamento é o preço. O preço sempre atendeu bem, né? O local posiciona, o ambiente posiciona, o jeito que tu atende posiciona, o pós posiciona, tudo posiciona. Então, até o cheiro posiciona. Porque tem um cheiro personalizado aí, né? Então, foi coisa que a Rafa trouxe, a questão da marketing de 5 sentidos, como é que chama? Tem um sensorial, né? É o marketing sensorial. Então, aqui tem a música da Videofarm tocando, aqui tem a iluminação, aqui tem o cheirinho, tem o atendimento. Então, é tudo muito bem pensado e tudo é posicionamento. O cliente que chega pra gente, ele não quer... Ele não tá preocupado. A gente diz que quando alguém chega aqui dentro na Videofarm fazer uma visita, o cara deseja isso, a empresa deseja estar aqui. É porque eu falo mais empresa, porque hoje a maioria da gente é de empresa. Até os médicos e... A gente vai tocar nisso aí também, Deco. De hoje, vocês estão mais voltados para essa questão empresarial, que tem o Videofarm Insider, né? Tem. A gente pensou fazer alguns braços, e aí meio que os braços se misturam, a gente tá meio que tentando entender também, mas tem muito... Foi um movimento que a gente percebeu de... Tu tá aqui com a gente todo dia, quantos podcasts de entretenimento tem aqui hoje? Eu acho que é a minoria. E é projeto que aparece um ou outro tal, não é algo que a gente vê, que entende, que vai não, e é um negócio que já meio que tá na cauda longa, né? Deu uma queda e continuou. Quem continuou é quem já fazia há um tempo e tem o podcast como um business. Mas a ideia da gente é realmente... o podcast é um dos produtos, né? A gente entender a necessidade audiovisual daquela empresa e atender esse quesito. E tem uma vantagem, a gente sempre fala que é o ano do podcast, ou fala que o podcast está morrendo. Tem uma vantagem do podcast em relação às outras mídias, porque é um conteúdo longo, que, por exemplo, um médico, um advogado, ele vai ter 1 hora e meia para explicar uma parada que dificilmente ele poderia explicar no meio tradicional, que é uma TV, uma rádio, que ele não ia ter todo esse tempo. Então ele mesmo pode fazer essa mídia e ele não precisa se preocupar com toda a produção, que é a parte que mais demora. Porque, por exemplo, eu tô aqui mais ou menos 2 anos. E tipo, eu sei que pra você treinar um cara pra ter... Não é nem questão tecnicamente, mas a questão da pessoa entender a filosofia de vocês, entender como o atendimento para se adequar a isso, é uma questão que demora, né? De você transmitir a cultura. A gente fala da cultura da empresa. E como essa questão da cultura da empresa, vocês também pensaram nessa parada? Eu acho que foi pensado, começou uma coisa natural, mas, como eu dizer, também é posicionamento. Então, o atendimento, não só quando alguém chega no WhatsApp falando, mas aqui a gente recebe um cliente na porta, a gente uma mão abre Eu fazia isso conscientemente no começo. Uma mão você abria a porta, a outra você fazia o gesto convidando a pessoa para entrar. Então, são mínimos detalhes que a gente tem aqui que vira cultura e hoje eu faço sem nem pensar. E uma pessoa que depois de muito tempo falou, pô, eu gostei dessa forma que você atendeu. Eu fiz isso já inconscientemente. Então, entra na cultura de fato da empresa.
você abraçou muito ele. Quem vê Matheus aqui no Olá, parece outra pessoa diferente de quando ele tá por trás das câmeras. Não, também eu na fico empresa. no hiperfoco aqui, velho. Quando eu tô no negócio, às vezes, eu tô muito sério que não é... Porque eu tô entrando aqui na parada... Tá envolvido na cultura. Porque assim, a gente, querendo ou não, tudo é vendas. Tudo é vendas. É aquele... O TK até fala muito assim, tipo, o meu objetivo é vender. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é não vender. Sim. Isso tudo aqui vem antes da parada, de você atender bem, sei o que. A última coisa que você vai fazer é vender. Porque quando você encanta o cliente, pô, ele tá mais disposto, pô, eu sei que aqui a Videofarm, vamos falar assim, a Videofarm é um dos estúdios mais caros do Recife, comparado a outros estúdios aqui. Mas a experiência de você tá aqui, entregando isso aqui, e o cliente já chega, tem, pô, velho, eu fui naquele estúdio ali que parece um porão, como é que eu vou fazer um podcast aqui com vários médicos, ou um podcast com vários advogados? Querendo ou não, essa galera visa muito a questão da aparência. Só pro jurídico, quem tá falando isso Não, mas foi... Sou eu que estou falando. A gente escuta comentários. A gente escuta. Conversando com o outro, a gente escuta. Se não é a gente quem fala, a gente escuta falar aqui. A Videofarm nesse posicionamento, e a gente também procura entender qual é o real objetivo do cliente. Às vezes nem ele sabe. A gente, por exemplo, já veio gente aqui de procurar um podcast e a gente entender que, na verdade, ele precisava fazer cortes no outro estúdio, que a hora é até mais barata, mas vai funcionar melhor para ele aqui, ele vai dar mais resultado. Primeiro a gente entende o que ele precisa, aí depois oferecer. Às vezes ele chega já com a demanda e a gente, tá, calma, vamos sentar aqui, vamos entender aqui. É realmente isso? Ah, beleza. Esse teu projeto funcionaria melhor assim, dessa forma, tá? Tu quer tanto, mas se não funciona bem. Isso não é pra gente ganhar mais ou menos, é pra gente fazer com que aquele projeto dele dê certo, e com isso ele vai virar nosso cliente pra sempre também. Tem o tal do ROI, né? O LTV. Pode explicar essas siglas pra galera aí de sei lá. LTV é Lifetime Value. Quanto aquele cliente fica com quanto tempo, né? E quanto ele gasta com você durante esse tempo. Então, a gente sabe o LTV de cada cliente e aí a gente trabalha em cima disso, né? Falando muito a gente falou anteriormente do mercado digital, e eu quero entrar no mercado digital hoje. Porque muito se fala assim, pô, o tempo dos lançamentos acabou. Porque antigamente os lançamentos era o que a galera ganhava dinheiro aqui. Todo mundo. E para vocês sentem que lançamento acabou ou ainda tem mercado para isso? Por exemplo, só para contextualizar, vamos dizer que os maiores gurus ali do marketing digital, um Thiago Nigro da vida, juntou com... Ano passado, né? Lançaram aquela Ultra Black Friday. Vingadores. Com o Ladeira, com o Érico Rocha e o Perini. E assim, bombou, legal, mas não foi aquilo que eles imaginavam. Vocês estão sentindo isso, que o mercado digital, a galera tá mais safa disso, dizer, pô, eu vou comprar um curso. Como é que tá o mercado digital para quem produz? Eu acho que ele tá mais maduro. É diferente de antes, que qualquer pessoa com uma câmera fazia um produto e conseguia vender. Hoje em dia as pessoas estão mais cientes do que é aquilo, né? Ela já entra no lançamento sabendo que é um lançamento. Então o negócio, ele realmente só ficou quem era bom, só ficou quem dava resultado para as pessoas que consumiam. E muitos desses se mantêm com os clientes que já tinham. Tipo, eles ficam renovando o produto, fazendo novos produtos para os mesmos clientes, e ele fica nesse ciclo, né? E mudou muito, não é que nem antigamente, não. Assim, não vai morrer porque é um business como qualquer outro. Tipo, se fosse assim... Tu acha que o público-alvo hoje tá mais esperto, é mais difícil vender? Com certeza. Matheus, eu acho que o mesmo papo rolou em relação ao podcast. Todo ano é um podcast, mas acho que há uma semana, 2 semanas atrás, eu tenho também um grupo de estúdios de podcast do Brasil todo. E o pessoal comentou, velho, como é que tá o movimento por aí? Que aqui tá fraco e tal. Eu vi o pessoal botando preço lá embaixo para atrair mais clientes, e disse, pô, pra gente tá bom, aqui tá bom. Aí perguntaram, vocês acham que a onda tá acabando? Eu disse, a mesma resposta que é do Deu. Eu acho que a parada... A onda tá mais madura. Tá bem mais madura. Aí, como eu te disse, a gente não tem quase questão de entretenimento de curioso que vai fazer. O que a gente tá tendo hoje é a pessoa já consolidada, até no podcast, como a gente falou, tem muitas empresas falando isso, fazendo podcast, produzindo conteúdo internamente
Não é nem podcast que é aberto ao público. Tem muita empresa usando podcast para comunicação interna também. Então você vê a maturidade dos projetos como é. Não é o pessoal que está procurando patrocínio, é o pessoal que já está bem consolidado. E a galera entendeu o que é podcast, né? Porque antigamente tinha que explicar 300 vezes o que é podcast, como é que funciona. Hoje em dia tá super de boa. Super popular. Mas vocês, assim, a gente falou do podcast, mas vocês acham que o lançamento vai vir uma coisa aí, vocês preveem, então... Prever, eu acredito que não. Eu acredito que se mantém o profissionalismo. Quanto mais profissional for tua entrega, quanto mais teu produto realmente mudar, fazer aquilo que ele promete fazer, mais vai dar certo. Eu acho que o foco é esse. Se tiver um novo boom de alguma coisa, a gente ainda vai ver. Então, vai ser uma nova Como onda. se tornou um negócio diferente do que a gente faz hoje, a gente meio que atende essa demanda mas nem é tanto foco. O foco da gente realmente virou em solucionar os problemas de grande empresa. Falando nisso, a gente pode entrar nesse ponto aí, das grandes empresas aqui na Videofarm. Acho que vocês entraram em 2026 com essa mentalidade muito forte, né? E como é relacionar com a grande empresa em comparação a A pessoa física. A pessoa física. Quais são as diferenças? A grande diferença, além de toda a tratativa, né, de B2B para pessoa física, né, e empresa, assim, por minha parte que estou mais nessa área, que é a parte jurídica e administrativa, é muito mais burocrático. Certo. E o tempo de relacionamento é maior também. Tem essa diferenciação do que com a pessoa física. A gente não trata apenas com a pessoa. A gente trata com várias pessoas. Mas você tem a certeza que você possivelmente vai ter muito mais de gravações do que uma pessoa física? Não diria certeza. A gente entendendo o projeto, a gente consegue desenhar um LTV para aquele negócio e entender. A gente consegue ajudar eles aqui nesse ponto, e aí a gente entrega soluções para eles, né? Com problema de comunicação, alguma coisa, a gente entrega a gente embala em vídeo, né, essa solução para eles. E tem a questão de ter empresa que cada empresa tem sua demanda, sua né? demanda e tem seu meio diferente de negociação. Tem empresa que paga pra gente 2 meses lá na frente, grava hoje, mas só paga daqui a 2 meses. Tem empresa que fecha um pacote anual, tem empresa que tem um limite mensal também. Então isso é uma variável que naquele... No negócio tradicional que era antes, que era usou, pagou... Daria pra fazer um cardápio. Bem diferente. Daria pra fazer cardápio nesse modelo do antigo, mas nesse novo que a gente tá hoje não dá. A gente não chega... Precisa sentar e entender... Alguém chega perguntando, uma empresa chega perguntando quanto é um podcast. Ele, calma, vamos conversar. O que é que vocês querem? Quanto tempo? Vai ser 1 mês, 2, 3? Acho que até empresa, eles aceitam melhor esse tipo de conversa, de relacionamento, sim. do que uma pessoa física que, a maioria das vezes, está procurando só preço. Tu entende que até essa negociação é posicionamento também? Sim, com certeza. Porque eles sentem mais segurança na entrega, eles sentem mais segurança na empresa. O que as empresas... eu temia muito quando alguém chegava me pedindo orçamento e disse, não, é porque eu estou procurando uma parceria. Parceria, antigamente o cara chegava aqui para querer gravar de casa ou pagando quase nada para divulgar o estúdio com @, não sei o que, isso sempre me assustou. Como é que tu vai metrificar isso em resultado, de fato? Não tem como. Mas quando a empresa fala parceria, já é outra contexto. Parada. Eles têm orgulho de apresentar a gente como parceiros. A gente tem a Videofarm como parceiro, porque a gente pode confiar na Videofarm. Parceiro comercial. Parceiro comercial é diferente de parceria. Sim. Tem outro contexto. Falando nas empresas, vocês podem, assim, citar um caso de sucesso de uma empresa que deu certo aqui, meio que mudou o posicionamento deles. Por exemplo, tu falou muito que a comunicação, geralmente, nessas empresas, é aquele papelzinho, tem um nomezinho. Pode falar o nome do cliente aqui? Pode? Pronto, tem, por exemplo, a Honda. A Honda tem quantos representantes no Nordeste? Mais de 700 concessionários. Então, o que é que eles faziam? Lançavam um produto, eles mandavam um negócio impresso, um texto de 15 folhas, 20 folhas para os concessionários deles e para os funcionários lerem aquilo tudo. Ninguém lê, velho. Ninguém lê hoje em dia. Ninguém lê. Hoje, o que é que a gente resolveu de comunicação interna deles? Eles vêm para cá e eles gravam um podcast sobre aquele assunto daquela lauda lá. E aí ou todo então mundo sobre assiste. Vai ser lançado um produto. Vai ser lançado um produto, ou tá chegando o final de ano, a gente vai ter a Black Friday, vai ter a promoção de Natal. No podcast eles explicam essa demanda para os consumidores. Tu imagina que agora o pessoal de cada loja dessa, desde concessionário, tá assistindo
está se informando. Imagina como é que o vendedor vai chegar agora para atender um cliente absorvendo toda aquela informação pelo podcast, por exemplo. Pelo vídeo. Ele não ia ler aquilo tudo, né? Tipo, uma solução que eu achei bem interessante também foi o pessoal do condomínio. Que é um condomínio Sim. que são vários investidores e tal. Aí, tipo, a pessoa É um condomínio de alto padrão, né? tem um apartamento no condomínio, mas a pessoa não mora lá. Então não tem como fazer uma reunião de todo mundo no local. É o pessoal que está investindo no litoral aqui. E aí tem um cara na Arábia Saudita, tem outro em Portugal, tem Só outro... a Aí, galera tipo, fraca, a gente só a tem que galera que fazer. investe. Aí a reunião de condomínio se tornou um evento. E aí a gente fez essa solução. E aí é em formato de live, é tipo... É um, pronto, eu tô falando do mercado digital que faz lançamento para vender produto. Isso é tipo um lançamento também. Aí tu imagina a responsabilidade e a confiança que essa galera tem que ter de estar no pessoal que paga eles, né? A live não pode cair, tem que entrar os vídeos na hora certa. Então, a responsabilidade por trás... Tu tá entendendo que não é só apertar um REC, né? Tem uma responsabilidade por trás de a gente ser chamado de parceiro comercial, porque eles têm a confiança que a Video Farm vai entregar aquilo tranquilo para eles, sem risco. A gente até escutou de um cliente aqui que ele chegou numa live, a primeira live que ele foi fazer, ele já tinha tirado orçamento com a gente e tal, e não fechou umas 2 vezes. Terceira vez ele fez, disse que deu tudo errado lá. E ele sentou aqui, antes de começar a live, né? Vamos falar isso, porque se for fazer live, tenha certeza que vai dar alguma coisa errada. Não tem assim, tipo... Mas foi engraçado essa de André. ele chegou aqui e ficou... Ponto. Tem alguma coisa estranha, porque eu tô calmo. Tá eu tudo tô calmo, não tô nervoso, tá tudo preparado aqui. Pela primeira vez eu tô calmo. Então, é isso, pra mim eu achei massa, porque você entende a confiança que a Video Farm passa pro cliente pra chegar no negócio que ele sempre se aperreou a vida toda, ele tá aqui em momentos antes de estar calmo. E ele entendia isso porque ele fazia live. Então ele sabe o quão complicado é dar as coisas tudo certo numa live, mas é isso. Vocês também bateram muita cabeça até chegar no negócio ali a gente que tá tá falando certo. num negócio que começou com qualquer coisa lá atrás. Quando a gente começou a fazer live lá, Quando a ele já Rafa passou fazendo por- live, um webcam lá em 2000 e lá vai tapa. Hoje a gente faz live de cobertura do Carnaval do Recife. E eu acho que isso é do IDECO. É uma parada que a galera não consegue precificar direito. A galera acha que é tipo... o cara foi lá, tipo, deu tudo certo, rapidinho o cara fez, e eu tô pagando caro por isso, não sei o quê. Sim, mas o que é que tu passou dos perrengues, das lives que deram errado e alguma coisa ali, que teve que voltar, tudo, pra você chegar num ponto que você faz tranquilamente. Então, a galera, o cliente, ele tá comprando essa experiência também, tá comprando a certeza que vai dar certo a parada. Tem esse tipo de cliente, mas como eu te disse que o pessoal tá vindo bem mais maduro, então o cliente da gente, ele já entende esse valor da gente aqui. A gente já se posicionou de tal forma que ele já sabe o que a gente entrega. Ele já sabe que ele tem essa tranquilidade. Ele não tá aqui para negociar preço. Ele tá aqui pela paz dele. Sim. Tem uma parada interessante que eu vejo, fico muito ali no operacional, mas eu fico ligado muito na reação da galera que vem aqui. E muita gente faz podcast ou videoaula pela primeira vez. Ou um conteúdo pela primeira vez. E, bicho, principalmente eu vejo muito isso em podcast, né? Que tem mais pessoas aqui. Muita gente que não tem experiência nenhuma com o negócio. Mas quando vai o podcast, eles falam bem. Porque é aquele formato fácil. Vai aí, tu fala. E muita gente sai assim encantada. Caramba, eu quero gravar mais. Quero sair mais. Eu vejo muito isso em empresa também. Isso gera um engajamento interno. Sim. Porque os funcionários da empresa ou os colaboradores... a gente tem uma coisa engraçada aqui no Olá, que a gente fala que colaboradores é um nome meio canalha para funcionários na empresa. Aí quando vem esses colaboradores, eles vêm aqui participar, pô, gostei disso. Aí gera que o fulaninho de tal, que tá na empresa, hoje tu participou do podcast, eu gostei, eu também quero participar. Rola muito. Aí gera essa concorrência dentro das empresas também para participar do podcast, porque, querendo ou não, hoje o podcast é tipo, vocês falam, o Flow, vai Wagner Moura lá pro Podpah, que foi horrível. Mas, tipo, os maiores artistas antes iam pra Jô Soares, iam pra TV. E hoje o podcast ocupa esse lugar de programa principal, né, da mídia. É por isso que a gente procura até conversar com o cliente sempre para ver qual é a estratégia dele. Às vezes o cliente não quer nem visualização, não quer corte. Às vezes ele quer a questão de se relacionar com outro profissional. Então, um médico, às vezes, para ele o podcast vai solucionar o problema dele, que ele quer entrar no círculo de outro médico que pode indicar ele. Isso também, sim, isso é status? Tu acha que Com certeza. você veria como status? Status, posicionamento também. Posicionamento, no fim das contas, faz parte, né? Faz parte. Ele vai entrar no círculo de relação daquele outro médico.
que ele convidou para cá. E podcast também é ferramenta para isso. E dá muito certo. Porque o cara realmente vem aqui, convidou outro médico passa a indicar ele, que é de outra especialidade, mas vocês conversam. Um nutricionista com um cara que faz cirurgia bariátrica, por exemplo. Então, tu entende esse poder também. Por isso que a gente diz que o podcast não é só um vídeo, não é só uma ferramenta de corte, é estratégico e você pode atingir várias frentes com a estratégia certa. E a página, né, que o pessoal sente é a consolidação aí de 15 anos de trampo, né, da gente. 15 anos da gente já tentando, né? Eu vou pegar esse teu gancho aí de 15 anos. A gente vai entrar agora numa parte agora divertida das paradas. Eu quero saber podres. Eita! Diz aí um rolê aqui da Videofarm que... Caramba, foi um dia assim doido, aconteceu muita coisa aqui e a gente conseguiu resolver no final. Como é um perrengue chique aí. Tem dias memoráveis aqui, né? Quer limitar a antiga Videofarm a essa aqui? Não, a história de vocês tá isso, né? A Videofarm tem o quê? Uns 4, 5 anos já? 5 anos? Juntando os dois. Acho que 5 anos. 5 anos. É desses 5 anos Não, aí. já rolou de a gente fazer uma live na outra estrutura que o pessoal tava gravando em cima e embaixo tinha um cara fazendo coquetéis e tinha uma câmera embaixo fazendo ao vivo e entrava um link com o pessoal na Torre Eiffel. E ao mesmo tempo... Itália, foi muito doido. E aí tem outro link com um cara aqui no interior. Peraí, foi Itália? Não, é França. É França, eu vi. Mas já entrou no... Tá pensando que é a torre aqui da Globo, é Meu amigo. Fica ali. É tudo pertinho. Europeus! Mesmo, São todos fedorentos. no mesmo podcast tinha um cara na França e outro link direto com a inauguração da agência do Correio do Interior aqui, entendeu? Verdade. E a gente fazendo tudo. Aí já rolou de eu pegar... Um cliente aqui com o extintor de incêndio querendo estourar aqui para fazer uma pegadinha com quem tava participando. E já teve um dia memorável de termos até candidato à presidência aqui no Recife. Já teve aqui a loira do Tchan. E já teve... Esse dia aí, especificamente... Esse dia foi loucura. Esse dia foi massa. Acho que foi o mais loucura aqui. Pode falar quem é o Padre Kelmo. O Padre Kelmo, o padre da quermesse. O Padre Kelmo esteve aqui. E gerou um buzz aqui no prédio todo, né? A galera querendo tirar foto então, e tal. Eu acho que antes tinha gravado algum de futebol, que também tinha alguém... Era futebol, pra tu ver, esse dia eu tava. Primeiro foi uma galera de financeiro, foi um podcast financeiro. Foi. Tava rolando 2 estúdios ou 3, né? Na época. Aí veio o presidente de Santa Cruz, foi um podcast esportivo. Aí depois veio o Padre Kelmo. E isso tava todo mundo aqui junto e todo mundo tirando foto. E outra, ainda tava fazendo a manutenção dos fios da internet aqui. Foi que eles abriram todas as luzes do tava corredor. Aqui caídas, mesmo tudo e isso. E tinha os caras pendurados. E mesmo parecia cena de Zorra Total. Porque passava o Padre Kelmo, aí o cara fez... Esse é o Padre Kelmo? Aí o outro, é o Padre Kelmo, os dois pendurados no teto. Aí passava o presidente do Santa Cruz e ele disse, é o presidente do Santa Cruz? O outro, é o presidente do Santa Cruz. E todo mundo tirando foto de todo mundo. Foi os Vingadores da loucura, doido. E tinha outro cliente gravando no Estúdio 3. Tinha. E ele saiu, e a galera que tava tirando foto lá não fora... Foi de Sós? Foi de Sós. Foi, tava Gustavo de Sós. Chamaram o cara pra tirar foto sem saber nem que o cara era. Ele tava aqui, deve ser tirou foto do cara do Santa Cruz, com o jogador, com o Padre Kelmo e com o cara que tava gravando aqui. E teve uma parada com o Padre Kelmo. Durante esse podcast... o milagre. Durante esse podcast teve um intervalo que ia chegar um convidado do Padre Kelmo. Aí eu fiquei aqui no estúdio junto com o Padre Kelmo, sozinho. Aí ele começou a puxar a conversa comigo. Ele disse, qual é seu nome? Aí eu falei, Mateus. Aí eu, como o cara é negócio da Bíblia, disse, mas é Mateus da Bíblia, sem H, viu? Aí ele disse, ele começou a falar uns negócios lá da Bíblia, não sei o quê. Não, tá chegando meu amigo aí. Será que ele consegue chegar aqui? Porque ele tá de muleta. Aí eu disse, não, tá de boa. Eu acho que ele chegou ali. Aí eu fui atender o cara, aí veio o cara de muleta aqui. Deficiente, né? Porque até chegar esse estúdio aqui, esse aqui é o último estúdio aqui do corredor. Então tem que passar o corredor inteiro. Então ele foi o corredor inteiro com a muleta. Quando ele chegou aqui no estúdio, que abriu a porta, que viu o Padre Kelmo, ele soltou as muletas e saiu andando normal. Aí a gente deu um milagre. Até milagre rolou. Um milagre. Tudo isso nesse dia, velho. Tudo isso nesse dia. Foi muito O que bom. foi de aleatoriedade foi... Eu tava no trabalho, o Matheus manda mensagem pra mim. Aranha, quer uma informação aleatória? Tá, manda.
Quem tá aqui é Padre Kelmo. Padre Candidato padre. E na época ele era candidato. Ele Na era candidato? época- Não, acho que foi Foi o depois. quê? Foi depois, um pouquinho depois, né? Pouquinho depois. Foi. Foi um pouquinho depois. pouco depois Porque ele da tava no eleição. congresso aqui, deu uma parada assim e tal. Mas, bicho, acontece muito dessas coisas aqui na Videofarm. No dia é perrengue, mas depois a gente sorri da história e, tipo, Não, teve dia que incrivelmente tava... deu tudo certo. Teve dia que Eu tinha não lembro, que porque eu não tava ex-BBB, aqui. tu tava Mas viajando em tava de Salvador. férias, tava de férias. Tu tava em Salvador. Verdade. Que Tava aqui um ex-BBB, aí um ex-The Voice e tinha outra pessoa aí, tava tudo dançando ali no hall. Eu sei que foi esses BBB, foi aquele que nem entrou. Ele ficou Foi a pegou polêmica. Covid e saiu. Coisa assim. Ele- Não, o BBB O foi. BBB era o Matheus. Ele nem entrou É. na parada lá que teve. Não, ele tem nome de dupla sertaneja. Tinha um nomezinho aí. Bota aí, Lagostinho. Pesquisei sobre BBB. Lagostinho é especialista em BBB. E em Drag Kings. Eu sou bom em azarar e paquerar. E eu amo quando elas falam, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus. Tudo Já bem. tivemos alguns BBBs aqui. Então, e assim, cara, vocês pegavam essas loucuras e hoje, pra aparecer um cliente desse, é bem mais difícil, né? É mais difícil, é mais difícil. E falando nisso, nesses clientes, a gente já tá partindo pro final, galera. E assim, o que vocês acham o futuro da mídia podcast, o futuro do marketing digital, do audiovisual? O que vocês enxergam a Videofarm daqui pra frente? Eu acho que é posicionamento mais nichado mesmo. Cada vez mais, tem vários estúdios, cada estúdio focando em um tipo de cliente. E eu acho que vai ser nessa pegada mesmo. Acho que a gente pega hoje o pessoal mais maduro, então a gente sempre vai se adaptando. Eu acho que a gente tem uma visão muito boa de se antecipar ao mercado. Acho que a gente sempre foi assim. Porque eu até vejo que o que a gente tá fazendo, sei lá, 3 anos na frente, o pessoal começa 3 anos depois. Tu acha que o mercado aqui do Nordeste tá atrasado em relação ao eixo do Sudeste lá? Eu acho que tá no tempo dele. Tá, né? Não tem muita, assim, tipo... Lá não tá tão maduro quanto aqui, não. Acho que tá no mesmo caminho. Eu acho que tá... Então, Assim, se for no nicho que a gente tá de produção audiovisual, ele segue no mesmo nicho, porque você não conta produção de podcast, essa tipo Podpah, Flow, isso é muito diferente do business deles, muito diferente. Porque eles trabalham com publicidade. Eles se assemelham mais com TV do que a gente. É mais com um processo parecido com Tu falasse uma TV coisa interessante, do que... Edu, porque eu tô vendo muita tendência desses podcasts grandes. A Casa TV, acho que foi a primeira que fez isso, de tornar o canal do YouTube uma TV. uma emissora. Basicamente É é uma uma TV, não chega nem a ser... É uma TV com a possibilidade de você escolher o que vai assistir. De ter a programação o dia é. todo. Não é só o podcast principal ali. Por exemplo, eu vejo uma diferença dos podcasts daqui, do Nordeste, para os podcasts lá do Sudeste. Porque eu vejo que a tendência lá deles, que isso foi o começo do Jovem Nerd, que eram podcasts temáticos. Bora falar de filme, bora falar disso. Finalmente eles foram pro formato que eu particularmente acho certo. Agora os podcasts lá estão indo para temas, porque muita gente já repetiu os convidados. E aqui, eu vejo que aqui não tem podcast tão grande feito lá, e a gente ainda tá na questão no processo do convidado. da entrevista, Do convidado. Podcast entrevista. sem Isso, tema, eu né? ainda vejo que o Nordeste tá nessa parada ainda, pra Eu chegar acho lá. que quando esse formato vai amadurecer quando todo mundo chegar nesse ponto de tipo, a gente tem a bancada fixa e vai falar sobre algum tema. Quando chegar nesse ponto, ele vai estar maduro, como tá maduro o de apenas áudios, né? É isso. Eu acho que pra gente, assim, os clientes da gente aqui ou em São Paulo, eu acho que até eles se comunicam, eles se nivelam também. Então, tipo... Mas particularmente eu não conheço nenhum estúdio que trabalhe com o formato que a gente tá trabalhando hoje. Não, Assim, também. eu não... Se tem, eu Desconheço. não acompanho. Agora, Mas você tá falando aqui do... No formato que a gente tá hoje, de atender demandas de empresa. Sim. Esse formato, eu não conheço nenhum estúdio que faz parecido. deixa eu puxar também uma coisa aqui, que a gente também falou muito de posicionamento. O que eu percebo do Olá também, inclusive falando sobre cultura pop e de podcast que é hoje, o próprio Olá teve uma mudança de posicionamento muito Não, grande. eu falo isso direto. Eu disse que o Olá... A gente vai falar mais de coisa nerd, não. Pelo menos pra mim. Senhora quer falar de coisa nerd. Assim, eu gosto, mas eu não quero ter aquele compromisso de falar em cima da hora, porque Até porque o Nerd tem milhares, morreu, né? cara. O Nerd morreu, né? O Nerd acabou. Eu tava vendo uma coisa até, Edu, disso aí. O PH Santos falou que o ano passado foi o ano mais fraco dos filmes nerds, dos filmes de quadrinhos. Que o único filme de quadrinhos que foi Superman ficou entre o top 10.
E antigamente tinha dois, Tinha dois, três, três, quatro. tinha nove. todos. Filmes de quadrinhos ali. Então, eu também tenho essa questão do posicionamento. Tipo, eu poderia estar ainda falando ali de filmes e séries e tal, mas eu vejo que tem um leque maior. Aí eu vejo aqui que o estado aqui de Pernambuco tem muita gente interessante e muita gente que vai para os podcasts de São Paulo falar. Aham. E porque eles não têm um podcast que eles podem abraçar aqui no Nordeste. E eu vejo assim, pô, eu posso pegar um artista que esteja por aqui, ó, tem um podcast aqui. E eu digo a vocês que a Videofarm, ela é muito boa para isso, porque impressiona. O cara vem aqui, como meu podcast é novo, essa parada, então a primeira impressão que o cara tem é desconfiança. Pô, os caras não têm número, os caras são pequenos ainda. Sim. Eu vou pra esse lugar, será que é legal? Mas quando ele vê tua estrutura, ele leva a sério. Quando vê a estrutura conta muito ainda. É aquele negócio que a gente falava do... Da minha frasinha de coach. É a tua frase de coach. É que eu dizia que beleza atrai, conteúdo convence. Sim, com Então, certeza. que é aquela história de você só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. É porque isso, a gente não é muito bonito, então vai ter que botar na estrutura. Vale por você, eu sou lindo. Inclusive, Senhor Aranha, teve tempo que ele foi conhecido como Véio Bonito. O velho bonito. É Véio Bonito. Ele obrigado. É meu pai. É Véio Bonito. Respeita meus 46 anos. Olha aí. Tu percebe também, Matheus, que desde que tu teve essa mudança de cenário, de posicionamento teu, de conteúdo também, eu acho que tu já teve gente se oferecendo agora pra participar do podcast. Tá começando a vir. E tá começando a vir uma galera do interior, velho. De Bezerro, de Caruaru. É porque tem gente que tem a necessidade e não tem espaço. Não tem. Ou seja, aquela volta na tua pergunta lá de aqui, como é que tá o mercado? Meu irmão, o mercado aqui tá bebezinho, tá maravilhoso Isso. pra tu começar a fazer, sabe? Porque é um mercado que tem muito pra onde crescer, né? Eu falei com vocês, assim, Edu já me deu o spoiler, pra trazer um item que representasse vocês aqui. E aí, a gente pode colocar, bota uma foto aí na edição do Tá. coisa, porque eu pedi pra Cleiton, por exemplo, que tu trazer o item que representasse uma coisa significativa na vida dele. Ele disse, ele não pode trazer porque era máquina de costura. Sim, Era a não, base, aquelas bases de ferro da Singer, que ele estudava com a mesa ali nessa base. Mas ele mandou a foto e explicou que foi o contexto que meio virou a vida dele, que ele começou a estudar nessa mesa improvisada, meio que ele passou na Receita Federal e meio que trilhou a vida dele. Tem algum item, eu sei que Edu é um cara super desapegado, tu vende tudo. Eu vendo tudo, cara, é difícil. Mas tu lembra um item, a gente bota uma foto aí meramente Eu acho que ilustrativa. o principal item é o do spoiler que eu disse. Eu acho que o item que representa muito é a farm mesmo. Assim, usando de exemplo, toda essa história, essa estrutura é um negócio que me dá um acalento. Aí tu bota a foto da plaquinha ali na frente. Da Visual Farm. E tu, Deco? O meu item é esse boleto. Não, mentira. Aqui, ó. Seu lindo! O sapatinho da minha filha, que eu acho que eu pensei muito, mesmo, o que é que eu vou trazer? E vai ser da época da Videofarm, do Podlab, do jogo da velha, o que é que eu trago? Eu percebo que pra mim o jogo virou quando eu virei pai e eu disse, agora eu tenho que dar certo. Entendeu? Não Então, tem mais pra pra onde... Não, aí eu até digo assim, parece que eu não encontrava um porquê, me travava, eu encontrei um porquê. Sabe E que aí eu senti comecei a isso levar também, Deco, contigo, porque eu conhecia o Deco do Velho Testamento, o Deco vestido de Sailor Moon. Aquele Deco que era zoeiro ali o tempo todo, pensamento rápido, comediante e tal. Eu acho que quando tu virou pai, acho que virou uma chave ali de também, pô, responsabilidade aqui, agora eu sou um homem sério. Tem essa parada também? Aparento. Tem muito. E aí foi quando eu decidi, pô, não sei se é inconsciente mesmo, mas tipo, você acha um porquê e tipo, agora o jogo tem que virar. E aí eu comecei a estudar mais o business, empreendedorismo, e aí você não para mais, me dando coisa outra, e aí estamos aqui. Vai chorar. Ou não, quando eu ia chorar. Bem, essa é a Videofarm. Pra finalizar ali, ó, câmera 1. É a câmera de vocês. E dê um recado aí pra quem quer fazer o seu produto de áudio e vídeo Mega Blaster. Se você tem uma empresa e quer solucionar a questão de toda a comunicação interna, que quer dinamizar seus produtos internos, tipo cursos, treinamentos com equipe, né, André? Também. Você pode vir aqui, conversa com a gente vai dar uma solução para você que vai funcionar no seu negócio. Boa. É isso. E qual é o arrobinha da Videofarm? É @videofarmoficial. Oficial. E procura. Oficial porque na época tinha
Tinha cópias. Tinha. Aí a gente teve que botar o oficial. Ah, era uma fazenda. @videofarm oficial, chegue mais, que a gente ajuda. Chegue mais. E também tem o site, porque é credibilidade, né? É. Site transmite credibilidade. Aí, videofarm.com.br. videofarm.com.br. É isso, galera. Link na descrição. Tá aqui os links da Videofarm. O link dos nossos patrocinadores também. Aqui, ó. O La Rocha Burger, a Pizza Strike. E também a Nota Pé com essas roupas bonitinhas. E pra finalizar, Aranha, eu tô aqui com essa vestimenta cheia de cor do nosso parceiro Tutti Frutti Havaiano. Tutti Frutti Baiano! A gente fala que o Olá é aleatório, mas você tem que conhecer uma pessoa mais louca do que o Olá, aleatório. Tutti Frutti Havaiano. E em Camaragibe, o cara conta toda a história de Camaragibe com vídeos de IA. Pô, é uma camisa bonita. Eu gosto de camisas assim, diferentonas. De que a galera... Eu não entendi ainda o que é. É um podcast. Ah, um podcast. É um podcast. Ok. Só que ele faz vídeos de IA contando a história do Recife. É loucura. Ah, É entendi. loucura. E ele gosta da trilha sonora de Bob Esponja. Então ele mistura tudo isso. Aí, Judá. Aqui, ó. Ele mesmo patrocina ele mesmo. Ó. O Judá. BJJ, que é Jiu-Jitsu, é Brazilian Jiu-Jitsu. Ele tá brincando. É posicionado. Ele tem vários aqui, ó. Vários patrocínios, camisa lindona E com o mais importante, qualidade. ele é gente boa! Ele é gente finíssima. Até Deco tava perguntando: o que esse cara tá fazendo aí? Vai copiar a gente aí? Porque quando você tá fazendo sucesso, Deco, a galera ali copia. Você sabe muito bem disso. Mas é isso aí. Esse é o Olá para Todos com essa loucura. Com o Deco e Edu aqui da Videofarm. Todos os links na descrição. Obrigado, galera, que chegou até aqui. E até a próxima. E tchau! Este podcast é uma produção original Olá para Todos.